Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos, aos que estão presentes, aos nossos irmãos que estão acompanhando e cultuando ao Senhor também online. É um prazer muito grande poder estar aqui com os irmãos, confessar publicamente o nosso amor pelo Senhor, a nossa sujeição ao Senhor. Estamos vivendo em tempos difíceis, né? Tempos que certamente ficará marcado na história, por todas essas dificuldades que estamos passando e estamos enfrentando. Mas nós louvamos a Deus, que mesmo diante de todos os desafios, o nosso Deus tem se feito presente, tem nos encorajado, nos fortalecido, nos animado. Os irmãos, como alguns devem saber, eu passei por uma cirurgia há 1 mês e 23 dias hoje está fazendo. Eu tive uma ruptura total do tendão do meu calcanhar. Precisei fazer cirurgia em tempo de pandemia, então foi um tempo muito difícil para mim, mas eu louvo ao Senhor e agradeço à igreja que tem orado, clamado ao Senhor, e graças a Deus, dia após dia estou me recuperando, já estou conseguindo andar, tirei a bota. Olha, irmãos, hoje eu coloquei a calça jeans, eu nunca me senti tão feliz de poder novamente colocar uma calça jeans, né? Às vezes a gente passa por certas situações, e as situações que a gente passa nos faz dar valor para coisas tão pequenas, né? Detalhes tão pequenos. Eu pude agradecer ao Senhor, falar: Senhor, obrigado por colocar a calça jeans novamente, né? Estava com gesso, mas nós louvamos ao Senhor. Estamos aos domingos conversando sobre essa peregrinação, olhando para as Escrituras e extraindo ensinamentos. Mas antes disso, eu queria fazer uma oração com os irmãos. Nós vamos nos apresentar diante do Senhor agora em oração. Nós cultuamos ao Senhor com os louvores, viemos aqui com um único propósito, irmãos: adorar esse Deus, entregar a nossa adoração, a nossa sujeição, porque nós confessamos através dos louvores que o nosso Deus é poderoso. Tudo está em Cristo, e se nós não enxergarmos, irmãos, esse poder, essa soberania, essa graça que está em Cristo, certamente nós seremos seduzidos por outras coisas, por outras situações, por algumas dificuldades que passamos, e isso pode nos desencorajar, nos desanimar. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós caminhamos seguro nessa peregrinação, sabendo que Ele está no controle e conduzindo a nossa vida. Vamos orar, irmãos, vamos colocar diante de Deus, apresentar a nossa oração, para que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Senhor, Pai querido e amado, aqui está o teu povo, nós somos o teu povo, que o Senhor escolheu, que o Senhor separou. Nós louvamos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tua graça e a Tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor, nessa manhã reunidos e podemos louvar, entoar cânticos ao Senhor, como forma, como uma atitude de gratidão, por tão grande obra, por tamanha salvação sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, nós agora estaremos meditando na Tua palavra, sujeitando a Tua palavra, a Tua maior revelação, o Teu plano de resgate, de salvação, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor nos inspire, nos ilumine, e que o Senhor, através do Teu Espírito, possa estar agindo através de cada coração que aqui está presente, ó Deus amado, e está distante, fortalecendo os corações, animando, renovando. Pai querido, nós oramos ao Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estamos todos os domingos falando sobre esse tema, a peregrinação, né? Hoje é o 4º domingo do mês, e nós ouvimos os nossos irmãos que nos antecederam falando sobre essa peregrinação, sobre esta grande obra que o Senhor operou através do seu povo lá atrás, lá no Egito. E nós, irmãos, normalmente, nós olhamos para a história, às vezes só como uma história qualquer, como algo que aconteceu no passado, e parece que às vezes não faz muito sentido com as nossas vidas nos dias de hoje. Mas nós estamos aprendendo que essa história que foi relatada, que nós falamos de palavra de Deus, e que é a palavra de Deus, que é inspirada, ela conta como um Deus eterno interviu, agiu na história para salvar o seu povo. Isso já nos traz uma lição, irmãos. Isso já nos mostra que o curso desse mundo não está à deriva, não está sem controle.
existe um Deus que está controlando a história, conduzindo a história e resgatando, chamando, salvando o seu povo. Então nós fazemos esse paralelo, olhamos para a história, o que Deus fez lá no passado, como Ele conduziu o seu povo e como Ele está conduzindo ainda hoje. Por que nós estudamos, irmãos, o Antigo Testamento? Nós falamos de Antiga Aliança, o Velho Testamento. Algumas pessoas podem até perguntar, né? Puxa, mas a gente está na Nova Aliança, qual a necessidade? Para que estudar o Antigo Testamento? E nós compreendemos, irmãos, que o Antigo Testamento, ele é a revelação do plano de Deus, da obra de salvação, e ela é uma revelação, irmãos, que não acontece da noite para o dia, ela é uma revelação que nós chamamos de revelação progressiva. O Senhor vai se revelando na história e vai apontando para a sua obra final, para a sua obra maior. Então nós aprendemos que o Senhor chama o seu povo, né? Ele chama Abraão, Ele escolhe Abraão. Nós já vemos uma ação da misericórdia, da graça de Deus. Como o nosso pastor falou na semana passada, não foi que Deus olhou alguma coisa no futuro e viu algo bom em Abraão. O Senhor chamou Abraão. E a Bíblia diz que Deus, Ele de fato, escolhe e chama as coisas vis e desprezíveis deste mundo, para confundir as que são. O Senhor chama Abraão, faz uma promessa. Gênesis 15, a gente vê o Senhor se revelando a Abraão, falando que dele viria uma grande nação, mas que essa nação, irmãos, iria ser subjugada, escravizada por uma outra nação, mas que Deus ia se revelar com mão forte, ia revelar as suas maravilhas. E aí nós fazemos essa aplicação. Nós estávamos presos no Egito, né, o símbolo dessa sociedade, dessa mentalidade, estávamos presos a isso, e o Senhor, assim como Moisés, que é um tipo de Cristo, foi falado a respeito disso, o Senhor envia o Senhor Jesus, Cristo, que nos resgata com mão forte, e agora a gente começa esse caminho, essa trilha, conhecendo ao Senhor. Irmãos, quando o Senhor se revela ao povo de Israel, o povo não tinha o conhecimento total de Deus. Eles não sabiam nem sequer quem era Deus. Quando o Senhor se revela para Moisés em Êxodo 3, o Senhor fala, mas Senhor, quem é o Senhor? Qual o seu nome, né? Ele fala, olha, vai lá e diga que eu sou. Então o Senhor tira esse povo e no deserto, o Senhor começa a se revelar. Nessa peregrinação, o povo começa a experimentar o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, o livramento de Deus. E assim somos nós, irmãos. O Senhor se revela para nós, nós estamos nesse caminho, estamos aprendendo, estamos sendo transformados dia após dia, né? O apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 3, ele fala, olha, eu não julgo que eu já tenha alcançado, nem julgo que eu sou perfeito, mas uma coisa eu sei, é que deixando as coisas que para trás ficam, prossigo andando para o alvo. Paulo de novo dá a ideia à igreja do primeiro século que eles estão nessa jornada, que eles estão nessa peregrinação. Semana passada o nosso pastor ele falou conosco em Deuteronômio 6 e falou um tema muito interessante sobre Deus, a terra boa. O nosso Deus, Ele é a terra perfeita. É em Deus, irmãos, que nós somos curados. É em Deus que nós somos transformados. É em Deus que nós somos supridos. Diferente dessa sociedade materialista que ensina que o homem encontra preenchimento, satisfação nas coisas que ele pode conquistar, nas Escrituras nós vamos aprender que não, que isso é passageiro, que às vezes a gente almeja algo, um emprego, alguma coisa para conquistar e a gente conquista, mas daqui a pouco a gente já está querendo outra coisa em cima de novo. Nada nos sacia, só quando o Deus eterno, o Deus que se revelou para aquele povo no passado, se revela para nós, aí nós podemos declarar, a melhor coisa foi me apaixonar por Jesus, a melhor coisa foi ter conhecido Jesus. Nós não estamos isentos, irmãos, das dificuldades, nós não estamos isentos dos problemas da vida, adoecemos, fazemos cirurgia, ficamos doentes, mas nós temos uma certeza, que nessa peregrinação nós temos um lugar a chegar, nós temos um alvo a chegar, nós temos uma coroa. O apóstolo Paulo vai dizer que nós iremos receber da própria mão do nosso Senhor. E eu queria, irmãos, conversar com os irmãos hoje, falando sobre deserto.
quero ler com os irmãos Salmo 78, 78 e o Salmo 106, e falar sobre deserto, a escola didática de Deus. Por que que Deus levou esse povo para o deserto? As Escrituras vai nos dizer que Deus levou esse povo para o deserto. Qual foi o plano? Qual foi o propósito? Para que Deus conduziu esse povo no deserto? Que segundo as Escrituras existia um caminho mais curto para que esse povo chegasse até a terra prometida. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre isso hoje. Por que que Deus levou no deserto? Deserto, irmãos, é símbolo de dificuldade, de aflição, é símbolo de privações, mas é no deserto que aquilo que está guardado dentro do nosso coração é exposto. O coração do homem ele é exposto quando ele está debaixo de tensão e dificuldade. Eu gostaria de conversar com os irmãos e aprender e buscar algumas lições e trazer umas aplicações para nossas vidas nos dias de hoje. O que foi que esse povo fez no deserto? Qual foi o seu comportamento? Qual foi a sua atitude? Qual foi a sua palavra? Qual foi as suas ações? Que desobedeceram a Deus e que por conta disso eles padeceram no deserto. E o meu desafio é a gente tentar identificar se nós estamos tendo o mesmo comportamento do que o povo de Deus no passado e buscarmos de Deus misericórdia, graça, para que nós possamos ser a cada dia, irmãos, sermos transformados. Antes de fazer essa leitura com vocês em Salmo 78, eu gostaria de fazer esse paralelo entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, porque no começo eu falei para vocês qual é a necessidade de se estudar o Antigo Testamento se já estamos no Novo. Nós entendemos que o Antigo Testamento, ele aponta, ele é uma continuação da obra redentora de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai ensinar à igreja que está em Coríntio. O apóstolo Paulo escreve as suas cartas com o objetivo de instruir, de orientar, de exortar e também para mostrar qual era o plano de Deus, o que foi que Deus usou no passado, o que Deus está fazendo no presente e o que Deus tem para fazer no futuro. Eu gostaria de ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 10, irmãos. Paulo vai falar dessa necessidade da igreja do primeiro século olhar para o que Deus fez no passado e não deixar registrado somente como uma história, como um fato que aconteceu e que não tem nada a ver comigo. Pelo contrário, irmãos, Paulo vai ensinar para a igreja que aquilo que Deus fez no passado tinha um princípio, que nós chamamos de princípio espiritual e que devemos aplicar para os nossos dias, irmãos. Nós não devemos fazer essa separação da obra de salvação. Olha, isso aqui é a obra da salvação de Deus, essas coisas aqui Deus não age, Deus não se faz presente. A nossa vida cotidiana, irmãos, a nossa vida do dia a dia, ela faz parte da obra salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós ouvimos hoje, e ouvimos através dos louvores, que nós adoramos a Deus no nosso trabalho, no nosso dia a dia, dentro de casa, nos nossos relacionamentos, e nós vamos aprendendo cada dia mais, que essa história, irmãos, ela faz parte, é a obra de redenção que fala de mim e de você, a obra que Deus fez para alcançar o seu povo, a sua ovelha que estava perdida. Olha o que Paulo fala, olha. Paulo, ele diz assim, o título está assim, exemplos da história de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Paulo escrevendo à igreja de Romanos, não precisa nem abrir, irmãos, 15, 4, Paulo vai trazer o mesmo ensinamento para eles, para falar para eles olharem para o passado, olhar para a história e enxergar a obra redentora do Senhor. Naturalmente, irmãos, quando nós vamos fazer a leitura do Antigo Testamento,
necessariamente nós precisamos enxergar a Cristo. Se nós não conseguirmos enxergar Cristo no Antigo Testamento, certamente nós vamos atribuir os grandes feitos ao braço do homem, à obra do homem. Mas no Antigo Testamento sempre tinha um princípio que apontava para Cristo, para um Redentor, para um Rei perfeito que viria para transformar o povo de Deus. 15:4, olha o que Paulo fala para a igreja de Roma. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Paulo fala para nós olharmos para as Escrituras e buscarmos a perseverança, a esperança que a Escritura nos dá, irmãos. Qual é a esperança que a Escritura nos dá? De que Deus, Ele está conosco, nos guardando, e Ele vai nos suprir, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar, Ele vai apontar dessa obra de um povo que não tinha pastor, mas que agora, através das profecias, esse pastor viria, e esse povo não mais ficaria sem rumo, sem destino, sem direção. Então, é essencial, irmãos, importante nós olharmos essa história do passado e buscarmos lições que nós devemos aplicar para os nossos dias. E assim eu queria compartilhar com vocês. O Senhor chama esse povo, Deuteronômio 7, Moisés deixa bem claro de que o Senhor escolheu esse povo não é porque eles eram numerosos, porque eles eram fortes, porque eles eram bonitinhos, mas porque o Senhor os amou, o Senhor separou esse povo. E no versículo 8 de Deuteronômio, Moisés deixa claro o porquê, irmãos, que o Senhor levou esse povo para o deserto. Deuteronômio 8, antes de lermos o Salmo 78, eu queria ler com vocês, porque aqui nós temos umas lições que nós podemos aplicar para a nossa vida, irmãos. Olha que interessante. Deuteronômio capítulo 8. Moisés diz ao povo: tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados, a promessa que Deus fez. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-lo à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Moisés, ele fala que o Senhor levou o povo para o deserto para humilhá-los. E o sentido de humilhação aqui, irmãos, não é aquele sentido de fazer passar vergonha, mas que nessa trajetória, na peregrinação, as próprias ações do povo iriam mostrar para eles que eles não eram autossuficientes, que eles não deveriam colocar a sua confiança no seu braço, naquilo que eles poderiam produzir, mas que eles deveriam reconhecer que é o Senhor que envia o pão, que é o Senhor que sustenta. Eles não deveriam viver somente do pão, mas depender de toda a palavra que vem do Senhor. Esse é o ensinamento que o Senhor vai começar a trazer para esse povo. Essa é a aplicação que nós vamos vendo nessa trajetória, o Senhor, didaticamente, ensinando o seu povo a confiar nele. Não num trabalho, não num bem. Tudo isso é necessário e nós precisamos, irmãos. Mas a nossa confiança precisa estar no Senhor. Precisa depender do Senhor. E aí eu gostaria de ler esses Salmos 78 com os irmãos e trazer algumas aplicações, alguns ensinamentos para as nossas vidas. Salmo 78, ele foi inscrito pelo levita, o Asaf. 1 Crônica 6, a gente vai ver lá o rei Davi separando o Asaf como o líder para ministrar os louvores na casa do Senhor. Quando Salomão ele consagra o templo ao Senhor, é Asaf que está lá, irmãos, dirigindo o louvor, a adoração ao Senhor. E naturalmente, os salmistas, eles, quando iam na sua peregrinação, eles cantavam o livro de Salmo, eles citavam esses livros de Salmos em forma de cântico.
Com qual objetivo? De novo, mostrar as obras, a ação de Deus no passado e que eles não pudessem se esquecer daquilo que o Senhor tinha feito e confiar, ter esperança de que Deus estava fazendo no presente e que iria fazer no futuro. Então, o Asaf, ele conta essa história. O Salmo 78 é um salmo bem longo, irmãos. Se você puder, leia em casa. Ele conta a história de Israel desde o seu êxodo quer dizer a saída, até quando Davi se assenta ao trono, até quando o rei, que segundo o coração de Deus ia se assentar no trono para apacentar esse povo. Então ele faz um resumo dessa história, e eu queria comentar com vocês. Eu queria fazer essa leitura de alguns versículos com os irmãos e trazer algumas lições para nós. Salmo 78, versículo 1, diz assim, ó: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. A gente já consegue fazer uma aplicação, irmãos. O salmista, ele trazendo essa convicção: meu povo, inspirado por Deus, se incline, escute. Com isso, irmãos, nós aprendemos que nós servimos a Deus, adoramos a Deus, não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Hoje, a impressão que eu tenho é que estão customizando o Evangelho. Sirva a Deus do jeito que você quiser, da maneira que você pode, como você pode. E a gente vai vendo aqui, na revelação, o Senhor dando uma direção, dando uma lei, dando um mandamento. Nesse primeiro versículo, o Senhor chama a atenção: meu povo, escute. Jesus vai dizer nas suas cartas em Apocalipse que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né, irmãos? E como é que nós ouvimos o que o Espírito diz à igreja? Senão, através da palavra de Deus. O Senhor, ele se revelou através da sua palavra. Antes da sua palavra, nós comentamos aqui, nós falamos sobre a revelação oral. Só para vocês terem ideia, irmãos, de Adão até Abraão, são cerca de quase 2000 anos de história. Como é que esse povo ouviu falar de Deus? Como é que esse povo ouviu falar de um dilúvio? Como é que esse povo ouviu falar de grandes coisas que um Deus que está no céu fez essas coisas? Nós chamamos isso de tradição oral. Mas veja, irmãos, que no plano de revelação de Deus, o Senhor se revelou através da sua palavra. Você imagina se a revelação de Deus, irmãos, fosse somente através da palavra? Hoje tem há uma brincadeira que a gente sempre fazia na escola, eu quando criança, que é o telefone sem fio, né? A mensagem nunca chega correta, né? Sempre chega alguma coisa distorcida ou outra. Então veja como que Deus, na sua providência, Ele deixou a sua palavra escrita, para que a partir de agora o seu povo pudesse consultar a palavra de Deus, e a partir daí entender, compreender qual é a lei do Senhor, o que Ele pede. O que Ele quer que eu faça dentro da minha casa, como marido, como esposa, como homem, como mulher, como filho, como profissional? Nós temos agora essa palavra, e a orientação, a primeira orientação é: povo meu, escute, se incline para o que eu tenho a dizer. Versículo 2 diz assim: em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Então ele chama a atenção do povo para ouvir, e agora ele dá uma orientação. Nesse processo, nessa caminhada, vocês devem anunciar, vocês devem falar daquilo que o Senhor fez aos nossos antepassados. Ele está em paralelo, irmãos, com a grande comissão de Jesus, a maior missão que Ele deu para a sua igreja: testemunhar, testificar da sua obra redentora, da sua obra salvadora. Mateus 13:35, Jesus usa essa mesma passagem: abrirei a minha boca em parábolas e falarei de enigmas das coisas passadas. Então, de novo, irmãos, nós aprendemos que nas Escrituras o Senhor se revela através da sua revelação escrita, usando figuras, símbolos, parábolas, que vai apontar para algo que viria para trazer salvação, restauração para esse povo. Então nós devemos ouvir, e ouvir não é só ouvir com os ouvidos, irmãos, mas ouvir e deixar ele descer ao coração, e
praticar, colocar em prática essa palavra e anunciar a obra salvadora de Jesus. Versículo 5. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Asaf está trazendo uma lembrança da ordenança que o Senhor Deus deu para o povo, que eles contassem para a geração seguinte aquilo que o Senhor fez no passado. E essa, irmãos, é a responsabilidade de todo cristão. Passar à geração seguinte quem é o Senhor, quem é o Cristo, quem é o Deus que salva. E hoje, irmãos, é um desafio muito grande para nós, para aqueles que têm filhos, né, ensinar. Semana passada eu tive uma experiência, e é muito sutil, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós distanciamos um pouco dos ensinamentos aos nossos filhos com aquilo que as Escrituras nos ensina. Tinha uma criança, e essa criança contou uma mentira, e o pai dela chegou para essa criança e falou: olha, você não pode mentir, porque senão vai crescer rabinho, senão o seu nariz vai crescer. Olha, irmãos, veja como é muito sutil, parece uma coisa tão normal, né? Mas o que vai acontecer? Essa criança vai ver que o nariz não vai crescer, essa criança vai ver que o rabinho não vai nascer, e aí nós podemos perder a credibilidade. Por isso, as Escrituras vão nos orientar a nós ensinarmos quem é o Senhor, o que é mentira, o que é ser desonesto, o que isso causa, quais são as consequências. Nós vamos ver aqui, irmãos, que nessa escola que o Senhor leva o seu povo no deserto, não existe um terceiro caminho, são só dois caminhos: ou o caminho da aprovação, de sujeição a Deus, ou o caminho da reprovação. E aí nós vamos ver o que esse povo passou no passado. Foram mortos. A Bíblia diz que o deserto se abriu, Deus se irou contra esse povo, porque eles desobedeceram, foram rebeldes, não quiseram ouvir e muito menos praticar a palavra de Deus. Qual que era o propósito de anunciar, de falar? Para que eles não esquecessem, ao versículo 7, para que eles não se esquecessem e colocassem a sua confiança em Deus. Veja a necessidade, irmãos, de nós estarmos praticando esses exercícios da fé, estarmos em comunhão, ouvirmos a palavra de Deus, para que nós podemos ter confiança, saber quem é o Senhor. Irmão, você está passando por essa luta, por essa dificuldade, mas creia, confie, assim como o Senhor fez grandes coisas no passado, hoje ainda, Ele continua fazendo, Ele continua libertando, livrando, abrindo porta, se revelando. Essa é a maior obra do Senhor, a salvação. Então o povo de Israel, irmãos, eles não colocaram em prática aquilo que o Senhor havia orientado. Eles não colocaram no seu dia a dia a palavra de Deus, confiando. Ontem nós ouvimos uma mensagem de fé e esperança do pastor Dimas, muito edificante, em forma de poesia, e nós pudemos aprender que o povo saiu do Egito, mas ainda o Egito não tinha saído dentro dele. E é isso, irmãos, nós viemos para o Senhor, e às vezes temos muitos entulhos, temos muitas coisas que são do conceito do mundo, que não bate com aquilo, com as Escrituras. Mas nessa peregrinação, nesse deserto, o Senhor, através da sua obra, Ele vai expondo aquilo que está no nosso coração, e vai nos limpando, vai nos mudando, vai nos transformando. O objetivo, irmãos, era evitar que a geração não conheça o Senhor e as suas obras, e se voltasse para o pecado e a idolatria. Toda vez que o povo de Israel se esqueceu de quem era o Senhor, o pecado entrava e dominava. Nós vemos esse exemplo em Juízes, a partir do capítulo 2, a geração que surgiu não conheceu ao Senhor, e começaram a sacrificar a outros deuses, ofereceram seus filhos aos demônios. O povo de Israel, ele fracassou, irmãos, porque eles se esqueceram de quem era o Senhor. Toda vez que nós esquecemos de quem é o Senhor, de o que Cristo fez por nós, nós estamos estudando essa peregrinação, e ela revela, ela aponta para a obra salvadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E todas as vezes, irmãos, que nós esquecemos,
da obra que Cristo fez, daquilo que o Senhor fez para as nossas vidas, nós estamos fadados, irmãos, a sermos envolvidos, seduzidos pela mensagem do mundo, pelo pecado, pela cobiça, pelo desejo que está aflorado dentro do nosso coração. Por isso é necessário nós praticarmos esses exercícios da fé, que nós chamamos de meios da graça, irmãos, e nos lavarmos todos os dias na palavra, mergulharmos na palavra para que ela venha nos limpar de mágoas, de tristeza. O povo, quando sai do deserto, irmãos, eles não eram perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas nós somos uma família. E nessa caminhada, eu posso acertar com um, posso errar com o outro, e vice-versa. Mas nós vamos amadurecendo, crescendo, aprendendo um com o outro, aprendendo a amar, a perdoar, a respeitar o limite do irmão. O irmão, às vezes, ele tem desejo de servir, mas às vezes tem uma certa dificuldade, e a gente não cobra ele como se fosse uma empresa, mas nós chegamos junto como família, como irmão, e amamos esse irmão, e orientamos esse irmão, não passamos a mão na cabeça, mas orientamos, ensinamos, para que, irmãos, nós possamos estar caminhando nessa caminhada tão desafiadora, que é estar nesse mundo, que é o símbolo do deserto. Sozinho, irmãos, não dá para caminhar. Sozinho nós não vamos chegar lá. O apóstolo Paulo, ele usa essa figura de corpo, e o corpo não consegue ser, o braço não consegue ser braço fora do corpo, a perna não consegue ser perna fora do corpo, precisa estar ligado, precisa estar unido. É isso que o Senhor estava orientando para o povo. Vocês precisam ouvir, praticar, vocês agora são o meu povo. E esse povo começou a esquecer, irmãos. Versículo 7, eles se esqueceram, eles perderam a confiança, eles rejeitaram, eles ignoraram a ordem do Senhor. Versículo 11 vai falar que eles rejeitaram, que eles ignoraram, esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhe havia mostrado. Ele fez milagre diante dos seus antepassados. Nós somos, irmãos, orientados a nos lembrar todos os dias da obra do Senhor. É isso que Abacuque diz, não é, irmãos? Olha, pode me faltar tudo, mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Eu sei em quem eu tenho crido. Foi isso que Jó disse. No tempo de provação, no seu momento de peregrinação, a dificuldade quando bateu, o que fez a diferença é que ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo, irmãos. E naturalmente, quando nós temos esse conhecimento, experimentamos na prática, nós sofremos menos, irmãos. Não é que nós não sentimos dor, não é que nós não choramos, mas nós somos amparados, consolados, fortalecidos pelo Senhor. Em quem nós temos confiado, irmãos? Em quem nós temos confiado? Salmo 27, 20, versículo 7 diz, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aonde está a nossa confiança? No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de provação, que é um caminho natural que Deus nos leva para nos amadurecer, o que nós temos feito? Será que nós temos esquecido? Será que nós temos murmurado, rejeitado a disciplina do Senhor? Tem se sentido autossuficiente? Foi o que esse povo se sentiu no deserto? Ou nós temos confiado no Senhor? Nós temos descansado em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Esse é o nosso desafio. Então eles esqueceram, eles eram obstinados. Do versículo 8 a 11, vai falar que eles eram obstinados, rebelde, inconstante. Eles eram inconstantes, irmãos. Ora estava dando, quando tudo estava bem, eles estavam dando glória a Deus. Quando o sol começava a queimar na moleira, quando as dificuldades vinham, a murmuração começava, a dúvida, a inconstância. Tiago vai alertar que nós não devemos ser como aquele homem, como aquele coração dobre, né? Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está dando glória a Deus, uma hora está amaldiçoando tudo. O povo no deserto era assim, eles não olharam para o que Deus fez, estavam preocupados com aquilo que eles estavam passando, e se esqueceram de quem é o Senhor. A pessoa obstinada é aquela pessoa irredutível, inconstante, é aquela pessoa que não se deixa, não ouve nada, não recebe nada, ela é dura. O povo de Israel tinha esse coração duro, eles eram inconstantes, mas mesmo assim, irmãos, mesmo diante dessa inconstância, dessas dificuldades,
o Senhor, vezes após vezes, Ele visitava esse povo com a sua graça e com a sua misericórdia. Eu não sei vocês, irmãos, quantas vezes eu olhava a história de Israel, do povo de Deus, e falava comigo, puxa vida, que povo rebelde, que povo duro, viu o que viu. Eu não faria isso aí. Aí a gente vai começando a compreender, vai se olhando para nós, vai fazendo essa autoanálise, irmãos. E eu não sei vocês, e eu me identifiquei muito com esse povo. Muita coisa que esse povo estava fazendo no passado, eu estou fazendo, estou lutando, pedindo a misericórdia de Deus, para que eu possa de fato amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, sujeitar diante dele. Interessante das Escrituras, irmãos, que ela não esconde o erro de ninguém, as falhas de ninguém. Pelo contrário, ela expõe o coração do homem, né? Semana passada, a Gica, a hora que ela estava fazendo a leitura das mulheres que foram visitar Jesus no túmulo, ela se identificou com as personagens lá, né? E é isso, irmãos, porque a história do povo de Israel é a história do coração do homem, corrompido, rebelde, duro, que só olha para si. Mas é nessa história que Deus se revela para um povo, de um coração rebelde, de um coração duro, se revela para fazer a obra da transformação, da restauração, a obra da santificação, a obra da adoção que nós estamos estudando a respeito disso. Vezes após vezes, o Senhor agiu com misericórdia diante desse povo. Do versículo 12, irmãos, até o 55, ele vai contar, ele vai narrar a história salvífica que Deus operou no passado. E ela aponta para essa obra salvífica que Cristo operou e está operando sobre as nossas vidas. Então, eu queria que vocês lembrassem disso. Eles se esqueceram, eles não ouviram, eles não praticaram, eles tiveram, irmãos, inveja. Eles sentiram inveja de Moisés. Salmo 106, eu queria ler para vocês. Esse Salmo 106, ele conta a mesma história do Salmo 78. E é legal, irmãos, a gente ler os capítulos, os versículos de livros anteriores, livros posteriores, que às vezes tem informações que um determinado capítulo que a gente leu não tem. Então, o Salmo 106, ele é uma recapitulação, foi escrito por Davi, do que Deus fez no passado e quais foram as atitudes que esse povo tiveram. Salmo 106. Versículo 13, irmãos, olha que interessante. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Eles foram tomados pela ansiedade, se esqueceram, se esquece de quem é Deus, se esquece que Deus está no controle, a ansiedade toma conta. Vem o medo, se precipita em palavras, em atitudes. O salmista vai falar que eles se esqueceram. Se esquecer, irmão, é não confiar naquilo que Deus tem para nossas vidas, naquilo que Deus tem prometido para nós. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas eu confio que Ele vai conduzir a nossa vida, que Ele vai controlar a nossa vida. Porque todas as vezes que nós nos precipitamos, irmãos, nós podemos errar, falhar, fracassar, dizer inconscientemente de que eu estou no controle, não é Deus, que eu confio em mim, não é em Deus. Confiar e esperar, irmãos, a gente tem aprendido aqui, né, irmãos, que não é ficar de braço cruzado, né? Nós precisamos agir, nós precisamos ter as nossas ações, mas todas as nossas atitudes e as nossas ações devem ser baseadas dentro da palavra de Deus, dentro da orientação do Senhor. Olha que interessante, o Senhor chama o povo e falou, olha, eu vou dar a terra para vocês. Mas esse povo teve um longo caminho, irmãos. Eles tiveram que suar. Eles tiveram grandes responsabilidades. Quais eram as suas responsabilidades? Colocar em prática a palavra de Deus. Não ouvir as outras mensagens, as outras ideias, os outros deuses. Confiar em Deus. É diferente com nós hoje, irmãos. O Senhor já nos deu a salvação. Sim ou não, irmãos? Nos deu. Nós somos salvos. Somos salvos ou não, irmãos? Somos. Porém, nós estamos nesse caminho, desenvolvendo essa salvação. Assim como o povo teve todos os seus grandes desafios, nós temos grandes desafios. E um dos maiores desafios que nós temos, irmãos, não é o mundo, não é o diabo, mas é a nossa natureza,
É o nosso eu que está o tempo todo querendo estar no controle. O tempo todo querendo dizer que nós somos bons, de que nós merecemos, de que nós podemos, de que nós conseguimos. É uma luta diária e constante. É por isso, irmãos, que dia após dia nós nos sujeitamos ao Senhor. Nós nos sentimos bom até que a dificuldade vem, até que a impossibilidade vem. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo está mostrando para o homem que ele não sabe tudo, não está no controle de tudo. Isso aponta e traz um ensinamento muito grande para nós, irmãos, de que nós precisamos, cada dia, confiar em Deus, descansar em Deus, porque a história, o curso desse mundo, não está ao léu, não está à deriva, aquele barco, à deriva. Não, o nosso Deus está no controle. Está passando dificuldade? O Senhor está no controle. Está problema financeiro? O Senhor está no controle, irmãos. O Senhor cuida de nós. O Senhor, Ele nos visita com a tua graça. Ele nos deu a salvação, mas dentro dessa salvação, nós somos abençoados. Ele abençoa com emprego, com porta. Levanta o irmão para nos trazer uma palavra, para nos suprir. Esse é o cuidado de Deus na nossa vida. E nós vamos experimentando isso dia após dia, irmãos. Do versículo 18 ao 23, eles foram insatisfeitos. Eles não ficaram satisfeitos com o pão que veio do céu. O apóstolo Paulo, o próprio Moisés, ele deixa claro que foi um pão que veio do céu. Jesus, ele arroga para si em João 6:31, que ele é esse pão, o pão vivo que desceu do céu. Mas o povo do deserto ficaram insatisfeitos. Eles foram tomados pela cobiça. Eles queriam algo a mais. Talvez eles olhavam para as outras nações, tinham seus reis, tinham as suas farturas, então eles queriam algo a mais. E às vezes nós somos tentados a querer algo a mais, né, irmãos? Nós temos a palavra de Deus, esse maná, a porção diária, né? O povo recebia a porção diária, que é o símbolo da palavra de Deus, o verbo encarnado. E nós precisamos dessa porção diária, irmãos, para nós não sermos tentados a buscarmos outras coisas lá fora. São tantos conceitos, tantas ideias, tantos pensamentos, tantos ensinamentos que são nos apresentados, irmãos, que destoa daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Cristo nos é suficiente, irmãos. A palavra de Deus, ela nos preenche, ela é suficiente. Em Cristo nós somos preenchidos. Em Cristo nós somos satisfeitos, irmãos. Quando nós não estamos sendo satisfeitos por Cristo, pela palavra de Deus, naturalmente nós temos essas atitudes. Somos insatisfeitos, murmuramos, reclamamos, sentimos inveja. Versículo 25 de Salmos, irmãos, 106, diz assim, ó: eles queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Eles tinham uma capa de religiosidade. Na congregação era a glória a Deus e aleluia. Só que dentro de casa, na solitude, sozinho, no seu quarto escuro, eles murmuravam, eles queixavam, eles duvidavam. Veja, irmão, como nós precisamos ser íntegros. Sabe por quê? Porque na caminhada, na peregrinação, estamos sendo sustentados por Deus, Deus nos vê. Deus nos vê lá no nosso quarto, Deus nos vê lá no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Deus nos vê, irmãos. O Senhor conhece tudo. O povo de Israel, eu quero voltar no Salmo 78, eles tentaram bajular a Deus, irmãos. Quando eu li isso aqui, eu achei muito interessante, eu comecei até a dar risada, porque eles chegaram a crer que eles poderiam enganar a Deus, que eles poderiam bajular a Deus. Bajular é fazer elogios para receber alguma coisa em troca. Eles não tinham um relacionamento sincero, saudável. A aproximação sempre era visando o que Deus vai me dar, o que Deus pode fazer. Nunca por amor, nunca por sujeição, nunca por gratidão, mas por aquilo que o Senhor podia fazer. Irmãos, é verdade que quando nós nos sujeitamos ao Senhor, o Senhor nos abençoa, Ele nos prospera, tudo isso é bom. Mas nós não devemos inverter as ordens dos valores. Não buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer.
Nós o adoramos porque compreendemos e entendemos quem Ele é. Agora, eu não minto mais, porque agora eu sou salvo em Deus. Eu não roubo mais, eu não peco mais, não no sentido de nunca pecar, mas lutar contra o pecado, porque o Senhor já me separou, o Senhor já me santificou, Ele já me escolheu, já me deu a salvação. Eu vou deixar de pecar para que Deus se agrade de mim e me abençoe. Irmãos, eu e você temos Cristo. A obra de Cristo foi suficiente para nos dar liberdade de entrarmos diante de Deus e evocarmos as bênçãos que estão em Cristo. Paulo deixou claro isso em Efésios capítulo 2, que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Não foi por obra, não foi por nenhum mérito nosso, foi pelo que o Cristo Redentor fez por nós. Assim como Deus se revelou para aquele povo que não tinha nada de bom, e o Senhor escolheu aquele povo, hoje eu e você somos esse povo de Deus, que o Senhor se revelou, que o Senhor escolheu, e eu e você temos essa liberdade agora de falarmos com Ele, de humilharmos diante dEle e colocarmos aqueles sentimentos, aqueles desejos que a gente entende que desagrada a Deus e buscarmos essa mudança, buscarmos essa transformação. Olha, versículo 33, irmãos, pois ele encerrou, Salmo 78, pois ele encerrou os dias dele como um sopro, e os anos dele em repentino pavor. Por causa dessas atitudes, Deus trouxe juízo. Lembra que eu falei para vocês no começo? Ou são dois caminhos na escola de Deus: ou seremos aprovados, ou seremos reprovados. E o Senhor trouxe um juízo muito grande para eles. Versículo 34, sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam, com fervor se voltava de novo para Ele, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que Deus o Altíssimo era o seu Redentor, com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Sempre que a luta vinha, ele se voltava para Deus. É o símbolo daquela pessoa que o Senhor abençoa, abre porta, conquista muita coisa, e aí some. Esquece de quem é o Senhor, esquece de estar em comunhão, esquece de ter um coração generoso para compartilhar com os irmãos. E aí o Senhor, eu sempre brinco com os irmãos, o Senhor envia a baleia dá uma buzinadinha lá na porta da casa, da nossa casa, para que nós possamos de novo voltar, se humilhar diante de Deus. Esse povo foi rebelde, esse povo foi um povo duro. Por quê, irmãos? Porque eles não ouviram. Lembre-se que na história da revelação de Israel, o Espírito de Deus, ele era dado só por medida, irmãos. Era só para reis, profetas e sacerdotes. Nesse processo de revelação, nessa peregrinação do povo de Israel, o Senhor levantou reis, profetas, para profetizar que Deus haveria de trazer um tempo que Ele iria mudar o coração do seu povo, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, colocar o Espírito dele dentro do seu povo, para que a partir daí, esse povo agora pudesse adorar esse Deus, andar em seus caminhos. Antes o povo tinha uma referência, Moisés, Josué, e tudo isso é bom, irmãos. Nós olhamos para a história e vemos grandes heróis e heroínas do Senhor, e aprendemos com ele, e podemos seguir os passos dele. Puxa, como que esse homem andou, como que ele se relacionou, como que ele buscou a Deus, como que ele obedeceu a Deus, tudo isso é bom. Mas hoje, irmãos, agora, nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos conduz, que nos ensina, que nos orienta. Só que pelo fato de nós termos o Espírito Santo, nós não nos sentimos autossuficientes, né, irmãos? Não nos rebelamos, agora eu sei tudo, agora deixa comigo. Não, nós nos sujeitamos em amor. E eu reconheço a minha irmã como uma mulher cheia do Espírito e vice-versa. E nós ouvimos, deixa eu ver se é isso mesmo que está nas Escrituras? É isso que a palavra se ensina? Vamos nos sujeitar. Um dos grandes erros que eu vejo hoje, irmãos, muitas pessoas cometendo, é tentando fazer a separação do Espírito de Deus com a palavra de Deus.
O Espírito e a palavra devem andar junto, irmãos. Às vezes a gente vê muita gente arrogando para si revelações através do Espírito, que está totalmente contra as Escrituras, contra a palavra de Deus. E se essa é a palavra de Deus, não pode eu ouvir uma profecia que vai contra aquilo que as Escrituras diz. Nós precisamos ter maturidade, nós precisamos meditar, nós precisamos ler a palavra de Deus e compreender, para que a gente não seja como aquela onda do mar que Tiago fala lá no seu capítulo 1 do seu livro, levado de um vento para o outro. A gente deve ouvir tudo, irmãos, tudo, mas devemos reter o que é bom. E se nós não conhecemos a palavra de Deus, se nós não praticamos esse exercício de estarmos em comunhão, de leitura da palavra, de meditação, seja de individual ou coletivo, nós seremos levados como essa doutrina do vento, se preocupando com qualquer coisa. Nossa, você viu aquele vídeo lá, falando que vai vir uma coisa pior que o corona, a pessoa falando em nome de Deus. Mas, irmãos, as Escrituras já diz a respeito disso. Nós entendemos que tudo isso são sinais, são as trombetas de Deus, chamando o seu povo para o arrependimento e trazendo juízo para aqueles que são irredutíveis, para aqueles que são duros. Nós estamos na vida, e na vida passamos por isso, mas nós temos o Deus que está cuidando de nós, que está guiando a nossa vida, que está nos sustentando, que está nos livrando, irmãos. A morte para o cristão não é mais um fim. A morte para o cristão agora, ela é um início, ela é uma libertação do pecado, irmãos. Nunca mais, pós-morte, iremos pecar, estaremos com o Senhor. Essa foi a promessa da terra prometida, da Canaã, e nós falamos dessa Canaã celestial. Eu queria finalizar com os irmãos, versos 38 e 39, mesmo o povo com toda a sua rebeldia, o Senhor é misericordioso, irmãos. Versículo 38 do Salmo 78 diz assim, ó: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhe as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Deus, mesmo diante de toda aquela rebeldia, Ele se lembrou da sua palavra. Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra, irmãos, e Ele vela em cumprir a sua palavra. Se o Senhor dependesse de nós para realizar o seu propósito e o seu plano, não sei os irmãos, mas eu estaria perdido, irmãos, porque eu estaria naquele pico, uma hora bem e outra hora mal, uma hora bem e uma outra hora mal. Mas agora, irmãos, eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, e estou coberto pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que nós podemos viver de qualquer maneira, né, irmãos? Viver de qualquer jeito. Essa graça que nos envolve, ela nos impulsiona a lutar contra a nossa natureza, e a gente tenta pecar o menos possível, né, irmãos? Deixar de pecar nós não vamos, irmãos, mas nós lutamos o tempo todo contra isso. Salmo 106, 23, ele diz a mesma coisa. Ele vai falar dessa graça, dessa obra justificadora, que tanto Moisés operou intercedendo pelo povo, como Finéias, filhos de Arão, Rofini e Finéias, ele tipifica uma obra de justificação que Cristo fez. Nós temos aprendido aqui o que é ser justificado, né, irmãos? Não é que nós somos justificados pelas nossas obras, somos justos por causa da obra de Cristo. E a gente vê esse apontamento, nós aprendemos com isso no passado e aplicamos para a nossa vida essa obra que Cristo fez. Salmo 106, versículo 23. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, para evitar que a sua ira o destruísse. 29. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso foi-lhe creditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Ao versículo 43, irmãos. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus,
atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor, lembrou-se da sua aliança com eles, e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal, fez com que seus captores tivessem misericórdia deles. Deus usou as outras nações para trazer juízo, mas toda vez que o povo orava, que o povo se voltava para Deus, Deus se voltava para o seu povo por causa da sua palavra, por causa da sua aliança. O versículo 46 diz que Deus, Ele mudou o coração dos seus opressores. Esse é o Deus que eu e você servimos, irmãos. Deus pode mudar o coração do seu chefe, da sua chefe. Deus pode mudar aquele coração duro que às vezes está dentro de casa. Deus muda os corações. Deus tem poder para mudar os corações, irmãos. Quando esse povo clamou, o Senhor ouviu. O Senhor, irmãos, nós ouvimos aqui, Ele é soberano, Ele controla tudo, Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Então o Senhor sabe o que eu e você vamos orar, o Senhor sabe que eu e você vamos pedir. Davi fala: Senhor, antes mesmo da palavra se formar na minha boca, o Senhor já sabe, e isso é demais para mim. Mas olha, irmãos, ainda assim, mesmo Deus, sabendo e conhecendo todas as coisas, Ele nos dá um mandamento, de que nós devemos orar, de que nós devemos falar com Ele. Eu e você não sabemos o que Deus irá fazer, é por isso que nós oramos. E nós oramos, irmãos, não é como muita gente tem ensinado aí fora não, que a oração é como se fosse um controle remoto, que você aciona e Deus o tempo todo vem em seu socorro e faz o que você quer. A oração nos ensina, irmãos, a sujeitarmos diante desse Deus, a confiarmos nesse Deus. Isso é fé, irmãos. Fé não é dizer eu decreto, eu determino, eu amarro, eu conquisto. Fé é se sujeitar à palavra de Deus, é confiar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos garante, irmãos, que o Senhor estará conosco, cuidará da nossa casa, cuidará da nossa família, praticando esses exercícios, falando de quem é Cristo, do amor de Cristo. Nós louvamos ao Senhor. E assim eu finalizo, irmãos. Eu concluo que do versos 65 ao 72 de Salmo 78, que eu estive conversando com vocês, eu quero só recapitular quais foram as atitudes desse povo. Se esqueceram, foram rebeldes, foram ingratos, foram cobiçosos, foram ansiosos. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas eles foram tudo isso. E nós vamos ver aqui o que o Senhor fez, para que o Senhor apontou. Do versículo 65 ao 72, ele vai narrar, irmãos, a ascensão do povo de Israel até Davi assentar no trono. Como é muito longo, eu não quero ler, mas leiam em casa, irmãos. Medite nesse Salmo 72 e 106. A história de Israel, irmãos, ela nos ensina que Deus é fiel à sua aliança e age poderosamente para salvar seu povo. Contudo, a humanidade não é fiel a Deus, mas rebelde de coração. Mesmo quando essa rebelião é disfarçada do manto da hipocrisia religiosa. Como resultado, a ira de Deus se inflama. A solução amorosa de Deus para o problema humano, ela está centrada na casa de Davi, dando a Israel um rei para pastoreá-lo em bondade, em justiça. Mesmo assim, irmãos, quando a gente vai estudar a história de Davi e os seus sucessores, eles fracassaram, eles erraram, eles caíram. Mas a promessa de Deus foi que o descendente de Davi sentaria eternamente no seu trono para julgar com juízo, com justiça e com amor. Esse rei que foi prometido no passado, que assentaria no trono de Davi, ele deveria ter a capacidade dada pela graça de Deus de governar esse povo, mas também de mudar o coração do homem, de transformar a vida dessas pessoas. A salvação que esse rei traz será como foi o êxodo para o povo de Israel, uma libertação, uma saída. E essa palavra, essa promessa, irmãos, foi cumprida há 2000 anos atrás, foi cumprida em Cristo. Esse rei viria para dar paz, para dar alegria,
Jesus falou, olha, eu não te dou a paz como o mundo a dá. A paz do mundo depende de uma condição. A paz de Deus, ela é incondicional, irmãos. Ela vem sobre a nossa vida e você pode estar passando o deserto que você tiver. Você sente paz de Deus. Você sente o cuidado de Deus. Você desfruta da provisão diária. Às vezes estamos no deserto e lembre-se, irmãos, o deserto é a escola que Deus nos leva para nos trazer maturidade, para conhecermos quem é Deus. E às vezes nesse deserto é só o pão. É só o ovo mesmo, irmão. Mas se nós compreendemos, ouvimos, nós damos graças a Deus pelo pão, damos graças a Deus pelo ovo, damos graças a Deus pela cirurgia que passamos, nós damos graças a Deus por tudo. Por quê? Porque em tudo nós vemos Deus, em tudo nós reconhecemos o Senhor, em tudo nós louvamos ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós estamos aprendendo aqui que quem está conduzindo é o Senhor. É melhor, irmãos, nós deixarmos o Senhor conduzir a nossa vida. Não sei vocês, mas eu já tive muitas experiências e já me arrebentei muito, achando que eu estou conduzindo a minha própria vida. Agora eu quero colocar a minha vida na mão do Senhor. Senhor, eu tenho vontade de fazer isso. Está nas tuas mãos. Eu quero fazer isso. Coloco nas tuas mãos, Senhor. O próprio Jó e os outros discípulos, eles sempre tiveram uma declaração. Se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Ele vai realizar. O Senhor deu bem, também não vai nos dar o mal. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós temos essa compreensão que estamos salvos. Lembra quando os discípulos, quando Jesus envia os 70 discípulos, irmãos, e eles voltam todos felizes? Porque eles oravam e as pessoas eram curadas. Orava e os demônios saíam. E eles voltam alegres. E Jesus fala, olha, não fique felizes por isso. Jesus não está quebrando o clima, irmãos. Jesus está indo mais além. Está falando, ó, se alegre. Porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Se alegre porque o Senhor se atentou por mim e por você, irmãos. Não tinha nada de bom em nós. Ainda assim, Ele nos amou. Ainda assim, Ele nos escolheu. E agora nós só temos um caminho. Anunciar para os nossos filhos, para os nossos familiares, esse grande êxodo, essa grande obra de salvação. Eu finalizo, irmãos, Atos 15, 16, Tiago, o irmão de Jesus, ele compreende, eles estão numa discussão, num concílio da igreja, porque os gentios estavam sendo salvos, estavam se tornando o povo de Deus, família de Deus, porque o povo de Israel entendeu e achou que a salvação de Deus era pertinente só à nação, e o plano de Deus vai muito mais além do que só a nação. O plano de Deus era chamar pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Amós 9, 11, 12, ele traz uma profecia que num tempo futuro Deus iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. E aí Tiago compreende pela revelação do Espírito Santo que o Senhor agora está tirando um povo do poder de Faraó, que é o símbolo dessa opressão, dessa mentalidade maligna, satânica, que o diabo está por trás de tudo isso. O Senhor está resgatando esse povo, está introduzindo ele agora ao seu povo, à sua propriedade particular. Eu queria ler com vocês e finalizar isso, irmãos. Atos 15, 15 e 16. Os apóstolos, o próprio Tiago, ele olha para tudo o que aconteceu no passado e ele compreende pelo Espírito Santo que Deus estava apontando algo maior. Tinha uma aplicação espiritual em cima do pão, que foi pão mesmo, da carne, que foi carne mesmo, do deserto, que foi deserto mesmo, mas tinha uma simbologia por trás disso. E eu finalizo com vocês Atos 15, 16. Os irmãos vão se lembrar que eles estão num concílio, numa reunião, discutindo se os gentios poderiam fazer parte da igreja ou não. Eu quero ler com vocês, versículo 14, irmãos, ó. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Esse profeta aqui está em Amós, tá, irmãos? 9, versículo 11 e 12. Versículo 16 diz assim: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios
sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecida desde os tempos antigos. Então, desde os tempos antigos, irmãos, a mensagem, a obra, a revelação de Deus é separar um povo desse mundo caído que foi tomado pelo pecado e introduzir de novo ao jardim do Éden, à presença de Deus, ao lugar de delícias e maravilhas. Eu e você podemos já experimentar, irmãos, isso hoje, já, não plenamente, mas desfrute, irmãos, dessa paz, dessa alegria, desse prazer que é se sujeitar a Cristo, do que é amar a Cristo, irmãos. Isso traz vida para nós. O Senhor cumpriu essa promessa. E nós estamos no tempo do fim, irmãos. Falta mais uma promessa. Eu fui, mas eu vou buscar. Eu vou voltar para buscar o meu povo. Enquanto não, nesse deserto, o Senhor, como uma coluna de fogo à noite, que era para aquecer o povo, que era muito frio, ia sustentando a nuvem de dia, ia trazendo um refrigério, refresco. A palavra de Deus é esse refrigério para a nossa vida, para a nossa alma, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos fazer essa autoanálise dentro de nós, e ver qual tem sido as minhas atitudes. Será que eu tenho murmurado? Será que eu tenho me rebelado? Será que eu tenho olhado com indiferença para o meu irmão, porque eu quero a perfeição no meu irmão, mas esqueço que eu sou imperfeito, e por isso não quero mais caminhar com ele, não presta mais, um produto descartável? Nós somos povo de Deus, família de Deus, e nós não somos descartáveis, irmãos, porque o Senhor nos amou. Paulo vai falar que nós somos vasos de barro, com uma riqueza preciosa dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te conforte, te console, nessa peregrinação que é árdua, que é doída, que às vezes nós queremos olhar para o Egito, para a comidinha de lá, queremos retroceder, voltar para trás. Mas, irmãos, a Bíblia diz que o mundo vai passar, bem como toda a sua concupiscência. Concupiscência é o desejo exagerado, desejo desenfreado. Mas aquele que faz a vontade do Senhor vai permanecer, viver eternamente. Toda vez que você sentir vontade de desistir, de voltar para trás, lembre-se que esse Egito vai passar. Lembre-se que esse deserto vai passar. Não coloque à risca a sua Canaã celestial, a Canaã eterna, a vida eterna, que é o mais precioso. Eu termino com as palavras de Paulo. Olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Aprendi a ter muito, ter pouco. Não importa, irmãos, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vamos orar, irmãos, vamos falar com o Senhor. Se você tem sentido fraco, frágil, tem tido dificuldade de orar, de meditar nas Escrituras, irmãos. Nós falamos na quarta-feira, conversamos no estúdio, na Comuna em Casa, e o pastor Dima, semana passada, esteve com o pastor Moisés. Na semana retrasada, nós estivemos falando sobre os meios da graça, que são essenciais, são os instrumentos que Deus deu para o seu povo, para no deserto ser fortalecido, ser encorajado, ser animado. Vocês lembram dos meios da graça, individuais e coletivos, que nós falamos? Que é a oração. Precisamos orar, irmãos. Irmãos, não se preocupe que você tem que orar 3, 4, 5 horas. Se você consegue orar 5 minutos, começa com 5 minutos, é um exercício. Né? Nós estamos orando todos os dias às 18 horas, mas você que não consegue, separe um tempo. Medite na palavra de Deus, irmãos. A meditação, ela é essencial para nós. A meditação é a gente extrair o máximo do que a palavra de Deus está nos ensinando para aplicar nos nossos dias. O que nós fizemos aqui hoje, nós meditamos na palavra, olhamos o que o povo fez no passado, o que eles fizeram de errado, que eu não devo fazer, o que eles fizeram de bom, que eu devo fazer. A gente tem que meditar nisso. Nós precisamos, irmãos. Faça isso e certamente você vai se sentir encorajado, animado. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós mais uma vez oramos ao Senhor nesse dia, Senhor. Estivemos junto aqui com a tua igreja, olhando para a história do teu povo, e entendemos que fazemos parte dessa história, Senhor. Vemos como o Senhor no passado operou com mão forte, salvando, resgatando, libertando, provendo esse povo.
Mas ainda assim este povo foi um povo rebelde, duro, obstinado. Senhor, eu não sou diferente desse povo. Por vezes tenho sido rebelde, obstinado. Mas pelo Teu Espírito, Senhor, eu tenho ansiado guardar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, Senhor. Para experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, neste caminho, nesse deserto que estamos, nessa peregrinação, sentimos medo, ficamos ansiosos, preocupados, ó Pai. Às vezes o desespero bate a porta. Senhor, mas nós evocamos aqui a Tua palavra. Lembra-se da Tua palavra e da Tua aliança, Senhor. E segundo o Teu amor e a Tua graça e a misericórdia, visite o Teu povo, Senhor, levantando aquele que está caído, aquele que está com o coração endurecido por ter sofrido uma decepção, uma mágoa, uma tristeza. Senhor, cura esta vida, cura-nos, ó Deus, para que possamos celebrar e adorar ao Senhor com alegria. O Senhor cumpriu a Tua promessa, mudando o nosso coração, nos dando o Teu Espírito. Pai, a nossa oração é que nós possamos ser cheios cada vez mais do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, produzir os frutos do Teu Espírito, ser mais longânimo, mais misericordiosos, mais benigno, mais fiel a Ti, Senhor. Encha-nos o Teu Espírito para darmos testemunho dentro de casa, no nosso trabalho. Nos ajuda, Senhor. Senhor, provê o pão, conforme o Senhor proveu o pão lá no passado. Passamos por dificuldades financeiras, estamos numa crise, Senhor. Mas nós não olhamos para essa crise e nos desesperamos. Nós olhamos para o Senhor e confiamos que o Senhor pode fazer o milagre. O Senhor pode abrir portas em meio à crise, Senhor. O Senhor pode trazer cura em meio à doença. O Senhor pode trazer a paz em meio à guerra. O Senhor pode trazer força em meio à fraqueza. Desperta o Teu povo, Senhor. Senhor, nos ajuda a nos reunirmos como igreja, a desfrutarmos da comunhão, Senhor. Esses instrumentos dados pelo Senhor para nos auxiliar nessa peregrinação. Enquanto não, Senhor, que possamos desfrutar da Tua presença. Enquanto não, que nós possamos caminhar e olhar para Ti, confiando no Teu cuidado, Senhor. Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.